Bom, pessoal, vamos retomar o estudo sobre a arguição de descumprimento fundamental, de preceito fundamental 388, a DPF 388. E a gente parou numa pergunta. Será que a arguição de descumprimento de preceito fundamental era a ação mais pertinente nesse caso concreto? Caso concreto esse em que o presidente da República nomeia membro do Ministério Público para assumir cargo de ministro de Estado, ministro da Justiça especificamente? Sim, pessoal, o entendimento foi que a arguição de descumprimento de preceito fundamental seria a ação mais pertinente. O Gilmar Mendes ele foi o relator desse processo e ele relembrou que para que seja admitida uma ADPF, devem ser analisados 3 aspectos. Portanto, para que seja admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 3 requisitos devem ser preenchidos. O primeiro requisito é o parâmetro de controle. O que eu quero dizer com isso? Para que seja possível o ajuizamento de uma ADPF, é necessário que a norma ou o ato violador busque violar, ou melhor, tenha violado um preceito fundamental. O parâmetro da ADPF ele é mais restrito do que o parâmetro da ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, sempre que uma lei ou ato normativo federal ou estadual violar norma constitucional. Então, há aí um parâmetro bem amplo. Toda e qualquer norma constitucional, uma vez violada por lei ou ato normativo federal ou estadual, daria ensejo ao ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Já no que toca à ADPF, o parâmetro é mais restrito, de maneira que não é toda e qualquer norma constitucional violada que enseja o ajuizamento de uma ADPF. Deve haver a violação de um preceito fundamental. Saulo, o que é preceito fundamental? O Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação ampla sobre o que é preceito fundamental. Posso lhe dizer que os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º são preceitos fundamentais, as cláusulas pétreas são preceitos fundamentais, os direitos fundamentais são preceitos fundamentais, os princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7, são preceitos fundamentais. Nessa ação, pessoal, o requerente, que foi o PPS, alegou que a nomeação, esse ato de nomeação do membro do Ministério Público do Estado da Bahia para exercer o cargo de ministro de Estado, violou aquele artigo que a gente já tinha falado, o 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, que veda o exercício de qualquer outra função por parte do membro do Ministério Público, salvo uma de magistério. E o PPS, nessa ação, discorre que esse artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, estaria calcado nos preceitos fundamentais da independência de poderes, da separação de poderes e da independência funcional do Ministério Público. A partir do momento que a Dilma Rousseff, ela nomeia um ministro, na verdade, um ex-membro do Ministério Público, melhor dizendo, um membro do Ministério Público, para exercer o cargo de ministro da Justiça, esse ato de nomeação estaria, por assim dizer, violando o princípio da separação de poderes e também o princípio da independência funcional do Ministério Público. Então teríamos aí, tecnicamente, a violação ao preceito fundamental. O artigo 2º trata do princípio da separação de poderes, dizendo que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O artigo 60, parágrafo 4º, inclusive, estabelece que a separação de poderes é uma cláusula pétrea, que não pode ser objeto de deliberação uma proposta de emenda que tenda a abolir a separação de poderes. E temos ainda o 127, parágrafo 1º, disciplinando os princípios institucionais do Ministério Público, dentre eles, independência funcional. Sendo assim, o ato de nomeação de um membro do Ministério Público para o cargo de ministro de Estado seria um ato violador a preceito fundamental, por quê?
porque violador do 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, que veda o exercício de qualquer outro cargo ou função por parte do membro do Ministério Público, salvo uma de magistério, e essa regra que acabo de citar, ela é fundamentada no princípio da separação de poderes e também no princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público. Além disso, pessoal, convocar um membro do Ministério Público para exercer, para ocupar um cargo de ministro de Estado, é você, na verdade, buscar uma subordinação de membro do Ministério Público à presidência da República. E essa subordinação ofenderia a própria forma federativa de Estado, porque nós teríamos um membro do Ministério Público Estadual subordinado à presidência da República. A forma federativa de Estado também é uma cláusula pétrea. Dessa maneira, pessoal, o Gilmar Mendes, acompanhado por todos os ministros, entendeu que o requisito do parâmetro de controle da ADPF, né, que é a violação a um preceito fundamental, estava preenchido. Tudo bem? Considerando que nessa ação que se alegava era a violação a 3 preceitos fundamentais: violação à separação de poderes, violação ao princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público e ainda a forma federativa de Estado. Vamos ao segundo requisito para o ajuizamento, para o oferecimento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a chamada subsidiariedade. Só será admitido o ajuizamento de uma ADPF quando não houver outro meio idôneo para perseguir o fim pleiteado pela ADPF. A lei de regência da ADPF é a 9882 de 99, e no seu artigo 4º, parágrafo 1º, há uma menção expressa de que somente vai ser admitida a ADPF se não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Se não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade, será possível o ajuizamento de uma ADPF. Por exemplo, não cabe ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal de lei ou ato normativo municipal. Sendo assim, por conta do requisito da subsidiariedade, caberá à ADPF. Outro caso. Vamos imaginar uma lei anterior à Constituição, uma lei anterior a 1988, anterior à promulgação da Constituição. Leis anteriores à promulgação da Constituição não podem ser questionadas por ADI. Sendo assim, nasce o requisito da é preenchido o requisito da subsidiariedade, porque como não cabe a ação direta de inconstitucionalidade, caberá a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha o que diz o artigo 4º da Lei de Regência da ADPF. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de ADPF, faltar algum dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepta. Então, se não for o caso de ADPF, se faltar algum dos requisitos ou quando a ação for inepta, ela será indeferida liminarmente. Mas nos interessa o parágrafo 1º. Olha o que diz o parágrafo 1º desse artigo 4º. Não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Para que seja preenchido o requisito da subsidiariedade, é necessário, é fundamental, que não haja qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade a esse preceito fundamental. É importante destacar, senhores, que não se pode fazer uma interpretação literal dessa regra constitucional. Essa vedação, ela não é absoluta. Deve-se analisar se existe ou não um meio eficaz, ou melhor, um outro meio eficaz de sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata. Porque você poderia questionar, Saulo, poderia ser ajuizada uma ação ordinária. Poderia ser ajuizada uma ação ordinária em primeira instância contra esse ato de nomeação. Mas, senhores, essa ação ordinária em primeira instância, ela não teria a eficácia de uma ADPF. Eis que o Supremo Tribunal Federal resolvendo esse tema em sede de controle abstrato, isso gerará um efeito erga omnes, ou seja, para toda a coletividade, e vinculante, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário, bem como a administração pública,
tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios. Tudo bem, pessoal? Então, o requisito da subsidiariedade, ele estaria aí sim preenchido, porque o manejo da DPF, ele será possível, já que a ação questiona um ato de nomeação de membro do Ministério Público do Estado da Bahia para o cargo de ministro da Justiça, além de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, está sendo questionada a Resolução 72 de 2011, que permite que o membro do Ministério Público exerça função junto ao Poder Executivo durante um período de afastamento, desde que haja uma aprovação do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda o questionamento expresso do próprio ato de nomeação. Se fosse só para questionar a constitucionalidade da Resolução 72 de 2011, a ação de controle abstrato de constitucionalidade que seria pertinente seria a ação direta de inconstitucionalidade. Mas como se está questionando também o ato de nomeação, que é um ato concreto, de efeitos concretos, não é possível o manejo da ação direta de inconstitucionalidade. Sendo assim, o requisito da subsidiariedade estaria, por assim dizer, preenchido. A utilização da ADPF para simultaneamente controlar atos normativos e concretos foi recentemente admitida pelo STF, no julgamento da ADPF sobre o impeachment, a ADPF 378. Lá, pessoal, se admitiu a acumulação objetiva de pedidos. Vejamos, numa ADPF é possível cumular um pedido típico de ADI com um pedido típico de ADPF, sem qualquer problema. Desnecessário se faz o ajuizamento de duas ações distintas. Atende mais o princípio da duração razoável do processo, da instrumentalidade das formas, que seja oportunizada numa mesma ação, acumulação objetiva de pedidos. Temos ainda, além do parâmetro, que é a violação a preceito fundamental e o requisito da subsidiariedade, temos um terceiro requisito que, adianto, regra geral não está previsto nos livros de direito constitucional. O Gilmar Mendes, ele apresenta um terceiro requisito para o oferecimento, para o ajuizamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que seria a relevância do interesse público. Ou seja, o objeto da ADPF deve ser relevante para o interesse público. Esse requisito, como eu já adiantei, pessoal, ele não está previsto em livros, regra geral, de direito constitucional. O Gilmar Mendes, ele defende que esse requisito ele é expresso no modelo alemão de controle de constitucionalidade. Mas esse requisito no Brasil seria encontrado de forma implícita na legislação. De acordo com a concepção do Gilmar Mendes, o STF ele pode, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e interesse público contido na controvérsia constitucional. Então, o que o Supremo vai analisar? Olha, houve violação a preceito fundamental? Ok. Se houve violação a preceito fundamental, está atendido o primeiro requisito. 2. Estamos diante de um caso de subsidiariedade? Há alguma outra ação eficaz para sanar a lesividade? Não há. Então está preenchido o requisito da subsidiariedade. Terceiro requisito. Existe relevância pública? Há interesse público relevante nessa controvérsia? Se houver, será conhecida a ADI. Se não houver, poderá ser recusada a admissibilidade da ADPF. Então deve ser vislumbrada, pessoal, relevância jurídica nessa questão. É preciso que haja interesse público relevante. E aí eu lhe pergunto, será que há interesse público relevante na nomeação de procurador de justiça para o cargo de ministro de Estado? Óbvio, sendo assim, está
preenchido o terceiro requisito para o ajuizamento, para o oferecimento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Membros do Ministério Público não podem ocupar cargos fora do âmbito da instituição, salvo o cargo de professor de instituição e magistério. Resolução 72, ao permitir que o membro do parquê exerça cargos fora do MP, é flagrantemente contrária à Constituição. Consequentemente, a nomeação de membro do MP para cargo de ministro de Justiça viola o texto constitucional. Essa foi a ementa do julgamento, senhores, do julgamento da arguição de descumprimento fundamental 388, que foi julgado em 3 de março de 2016. Se entendeu que haveria sim uma violação, haveria sim um ato violador de um preceito fundamental contido no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, que veda o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Mas a gente vai continuar essa análise, pessoal. Vamos continuar essa análise no próximo bloco.